Boa noite a todos. Nossa gratidão pela presença na nossa casa e mais esta oportunidade de palestra. E hoje, particularmente, Curitiba, a casa merece oferece duplo agradecimento a vocês, porque hoje é um desafio sair de casa, né? Hoje, Curitiba, sendo Curitiba raiz. Nós vamos anunciar, então, as atividades da nossa SER. Às terças-feiras, às 14 horas, há um grupo de costura, chamado Costura com Evangelho. É um grupo de senhoras que se reúne para confecção de enxovais e outras roupas que depois são também distribuídas para as mães carentes. Às 20 horas, há um grupo EAD, Estudo Avançado da Doutrina Espírita, que está estudando Cristianismo e Espiritismo. Isso na terça-feira. Às quartas-feiras, hoje, nós temos o nosso grupo aqui de palestra pública e passes. No mesmo horário, às 20 horas, lá em cima, um grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, fundamental, para os que estão chegando à doutrina e que tenham interesse ou curiosidade em conhecer os fundamentos da doutrina espírita. Também às 20 horas, há um grupo de evangelização para menores de 8 a 12 anos e um grupo de juventude com idade entre 13 e 21 anos. Na quarta-feira, então, temos essas 4 atividades. Aos sábados, às 14h30, um outro grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita, fundamental. Também um grupo avançado de estudo da doutrina espírita. E às 17h30, o nosso tradicional plantão de passes. Tradicional porque é uma das atividades, se não entre as primeiras atividades que a SER ofereceu, isso lá nos idos de 1984, setembro. A partir de setembro de 84, quando a casa foi fundada, 2 atividades foram iniciadas com aquele movimento, com aquele grupo de trabalhadores que levantou a nossa SER. O plantão de passes e esse grupo de palestras que até hoje se mantém as 2 atividades, uma aos sábados às 17h30 e as palestras sempre às quartas-feiras às 20 horas. O grupo de terça-feira. Também há outros grupos de estudo que também foram criados e que o de terça-feira ainda se mantém. Muito bem. Feitas as devidas apresentações, vamos orar. Querido amigo e mestre Jesus, ao unirmos os nossos pensamentos, Senhor, em prece, queremos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, nesse ambiente de paz, de fraternidade, em que todos, movidos pelo mesmo ideal, pelo mesmo propósito de aprender um pouco mais, aqui estamos para acompanhar a palestra da noite. Aqui vimos para, nesse ambiente, reforçar as nossas energias, renovar os nossos propósitos, refletir um pouco sobre a nossa responsabilidade em relação à vida, enfim, avaliar as nossas atitudes, o nosso comportamento, a forma como convivemos no lar, no trabalho, na sociedade, dando um novo rumo às nossas condutas, buscando corrigir o caminho a seguir para que antecipemos o encontro com dias melhores. Rogamos aos amigos espirituais a assistência à nossa Adriana, assistência a cada um de nós, para que a mensagem da noite alcance o objetivo de chegar aos nossos corações e ao nosso entendimento. Rogamos a Jesus a sua assistência para a nossa atividade, para a nossa casa, seus trabalhadores, seus dirigentes,
para todos aqueles companheiros que atravessam suas dores, suas dificuldades, que neste momento possam receber do plano espiritual a assistência de que necessitam para se fortalecer e voltar ao dia a dia das suas atividades. Rogamos ao Mestre Jesus que, por acréscimo de sua misericórdia, permaneça nesta noite entre nós e ao longo dos nossos dias. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo da nossa querida Adriana Martins. Adriana, professora universitária, advogada, uma trabalhadora da CIR já há alguns anos, ela que veio do Rio de Janeiro, mas que já há alguns anos está entre nós, participando das atividades da CIR e principalmente na área de divulgação doutrinária com suas palestras sempre dinâmicas e muito interessantes. É ela que vai nos instruir e alegrar com o seu trabalho nessa noite. Adriana Martins. Muito bem, boa noite então a todos, a todas. Tem alguns conterrâneos aqui presentes, né? Então a gente sai da terrinha com um pouquinho de calor e vem para cá no frio. Mas aqui na CIR, esse frio não faz nenhuma firula para nós, porque o carinho, a vibração nos aquece de tal forma que estamos aqui enriquecidos, né? Nesse ambiente tão gostoso que essa casa nos conforta, nos envolve, é a ideia do pertencimento. Então, já estamos aqui há mais de 34 anos, né? Nossos filhos já são aqui de Curitiba, leite quente, né? E nós, então, já temos essa beleza de reencontrarmos almas tão queridas, tão amigas, lá aqui na nossa CIR, né? Então, nós participávamos do grupo lá de Niterói, né? E foi o Raul Teixeira que falou, Adriana, Marcos, o Raul Teixeira, inclusive, foi professor de Química e Física do meu marido, que hoje não pôde estar aqui por um motivo também importante, mas ele está aqui em pensamento e coração, e ele disse, vocês vão para Curitiba? Nós casamos, viemos para cá, então vocês vão procurar a CIR. E olha que significado, Sociedade Espírita Renovação. E a cada dia a gente procura se renovar um pouquinho e renovação da vibração que essa casa tão amada, tão querida dos nossos corações nos faz essa ideia do pertencimento. Muito bem. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu pensei muito antes de trazer aqui algumas reflexões para vocês, fiquei na dúvida, puxa, que tema que eu vou abordar aqui, porque parece que é um funil, né? A gente roda, mas o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né, que nos servem como base para as nossas reflexões, eles estão sempre conosco e a mensagem final é a mesma, né? Fora da caridade não há salvação. Mas, inicialmente, nós convidamos a todos para pensar um pouquinho sobre essa temática que nós resolvemos, então, trabalhar aqui. Autolibertação. Libertação. Nós vamos nos libertar de quê? Quais os fatores que, porventura, nos aprisionam? O que nos faz ficar amarrados, algemados? Quais os sentimentos que acalentamos na nossa vivência, na nossa caminhada aqui na Terra? Às vezes, momentos de muita alegria, de entusiasmo, né? De confraternização, mas outros momentos de tristeza, de angústia, de medo, de decepção, de fúria. Fúria, Adriana, por que não? Fúria. A gente ouve, né? Fica sabendo dos noticiários de que escolas são invadidas, de que as pessoas, né, estão se utilizando com atos de violência
às vezes por uma pisada no pé. Você não me pediu desculpa? Ah, então vem aqui que eu vou revidar. Então, hoje a sociedade, né, passa por um momento muito, vou dizer, complicado. E a gente, inclusive, escuta o nosso queridíssimo Divaldo Franco, né, nos sugerir calma, pacificação no coração. Então, para que a gente possa, então, pensar na autolibertação, nós vamos, então, aqui, como sempre, de costume, já vou eu na minha propaganda. Primícias do Reino. Amélia Rodrigues. E é lá, no capítulo 14, que nós vamos encontrar uma lição de esperança, de coragem, de fé e de renovação. Essa mulher, da qual a autora espiritual, psicografado por Divaldo Franco, se reporta, é uma pessoa muito doente, muito doente. Ela sofre de uma hemorragia interminável. Todas as situações possíveis e imagináveis ela tentou. Curandeiros, médicos, simpatia, tratamentos que a aviltavam, mas ela topava porque a intenção era que ela se libertasse daquele sangue que a consumia. Foi extirpada da família, se sentindo a mulher mais deplorável daquele local. E certo dia, cansada, desalentada, anêmica, muito magra devido à doença, ela então resolve sair da onde era a cidade dela de nascimento, né? A Cesareia de Felipe, e foi então procurar outras pairagens perto de Cafarnaum, na tentativa de conseguir um tratamento para as suas situações muito desgastantes e deploráveis ao seu espírito, à sua alma. E lá ela ouve falar daquele homem que fazia milagres, daquele homem que era adorado e ao mesmo tempo odiado por outros. E ela então se aproxima numa multidão e Jesus então estava a caminho na casa de Jairo, porque a sua filha havia adormecido muito cedo. Ela estava como morta. E Jairo, chefe da sinagoga, respeitava os feitos de Jesus e pediu para que os seus discípulos chamassem aquele que poderia curar aquela menina que se foi com tão tenra idade. Aproveitando o tumulto, ela então o seguiu. E quando estava passando por um lugar bastante estreito, tomou coragem, atirou-se às suas vestes e o tocou. Nesse exato momento, ó ventura, o sangue parou de jorrar. Ela tinha ficado curada. Ela não sabia no coração o que se passava naquele momento. E então, ele, o mestre, o amigo incondicional, vira-se e pergunta para os seus discípulos: quem me tocou? Os discípulos: ora, mestre, está vendo a multidão aqui? Quem lhe tocou? Olha, né? Não temos como saber. Ele então vira-se e olha para ela. E ela diz: eu, mestre, eu lhe toquei. E ele então diz para ela: mulher, a sua fé te curou. Mulher, a sua fé te curou. Aí eu pergunto para vocês, será que esse exemplo do Evangelho podemos então trazer aqui para as nossas reflexões? Será que a fé que a curou, onde nenhum outro médico, nenhum outro curandeiro conseguiu o êxito, foi uma autolibertação? Do que ela precisava libertar-se? Dando continuidade à história, né, que é linda pelas notas da autora espiritual, é uma sensibilidade que não tem palavras para trazer para vocês, Amélia Rodrigues, e ela então trabalha que
explicando que essa mulher continuou, né, a ouvir e a seguir Jesus, até o ponto que ele foi crucificado, e quando subia no monte, já desgastado, cansado, levando a chicotada dos verdugos, ela corre, pega um pano e limpa a sua face. E é esse pano que fica famoso depois, né, na face de Jesus. Então, inclusive, como nota de rodapé, ela usou a expressão a Betânia. Essa mulher, a hemorroísa, poderia ser Betânia, que era uma das figuras, né, uma das mulheres que fez parte dessas lições do Evangelho de Jesus. Então, a gente sempre traz, né, alguns exemplos recheados no Evangelho para a gente poder trazer, então, um pouco mais a fundo o que a gente traz como proposta de trabalho. Autolibertação. Mulher hemorroísa. Ficou curada. A fé a curou. E nós? O que precisamos nos libertar? Será que somos doentes? Será que temos na nossa alma alguma chaga, tanto desta vida quanto em outra? O que será necessário para alcançarmos a tão sonhada e esperada felicidade? Então, nós vamos trazer, primeiramente, como curiosidade, um estudo feito, né, por um terapeuta chamado Eric Berner, que ele então fez uma análise transacional de 5 emoções básicas que o ser humano tem no decorrer da sua existência. 5 emoções. Primeira, o medo. Alguém aqui tem medo? A segunda, a ira. Não, nós somos muito calmos. Ninguém fica irado hoje em dia. Né? Muito difícil, muito difícil. 3, alegria. Nós somos alegres? Temos momentos alegres na nossa vida? 4, afeto. Todos nós trazemos afeto em algum momento de nossa caminhada. E por último, 5, coragem. Será que somos corajosos? Só não podemos fazer que nem Pedro, né? Quando estava lá no barco, na pescaria, que o mar ficou revolto. Jesus anda pela água e chama Pedro, venha. Pedro, não, vou afundar. Não, que isso? Ó o medo aí. Mas Pedro, venha. Cadê a sua fé, homem? Venha. E ele foi, confiando, né? Jesus está chamando, eu vou. E bastou uma marola que Pedro afunda. Fica desesperado. Cadê a coragem? E Jesus, então, pega na sua mão e diz, homem de pouca fé. Então, a gente faz esse paralelo, né? A mulher hemorroísa, com a fé que a curou. Ela se curou, ela se libertou de dentro para fora. E Pedro, naquelas situações que ora ele tinha coragem, ora ele tinha medo, quando negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele nunca imaginou que fosse fazer isso, mas são os tropeços que nós passamos, né? Então, nós vamos começar pelo medo. Aqui ninguém tem medo, todo mundo é muito corajoso, mas nós vamos perceber algumas reações que, porventura, a gente possa ter de vez em quando. Então, o professor, né, esse terapeuta, ele é professor da Universidade dos Estados Unidos, ele diz que o medo é uma reação natural do organismo. Inclusive, Kardec, numa das questões do Livro dos Espíritos, propaganda. Está aqui. Eu não posso viver sem isso aqui. Isso aqui é a nossa bússola, né? Uma das questões do Livro dos Espíritos, que a gente já vai falar sobre ela, essa questão, pergunta, mas o que é instinto de conservação? Está certo isso? Claro que sim. Imagina. Claro, então se vem alguma coisa na minha direção, eu vou ter um instinto logo de me proteger, eu coloco a mão para me proteger, senão pode ferir o meu rosto, a minha face, os meus olhos. Instinto de conservação todos nós temos, faz parte das leis de Deus. Então, esse medo que é trabalhado inicialmente, a princípio, é uma reação natural do organismo diante de uma ameaça, agora que vem. Tanto uma ameaça real, estou vendo agora, não está não, é brincadeira. Estou vendo agora um leão entrar por aqui. Gente, qual seria a nossa reação? Um leão feroz que está sem se alimentar 1 semana. Nós não ficaremos com medo? Obviamente.
Obviamente, é a lei de conservação. Mas o professor Eric, ele trabalha com o medo, que é uma reação natural, mas o problema é quando esse medo ele é imaginário. Quando entra um gatinho e a gente acha que é o leão. Aí a coisa pega. Como diz o ditado, aí o bicho pega. Esse instinto de conservação que é próprio de cada um de nós, e isso é confirmado pelos espíritos, quando Kardec faz essa pergunta, né? É ele que vai nos preservar diante de certos perigos. Até aí, tudo ok. O problema é quando esse medo, ele vem através, pelos estudos do professor Eric, através de uma carência. Então, ele trabalha que esse medo por carência refere-se às situações em que as pessoas se localizam abaixo de suas reais possibilidades. Eu não sirvo para nada. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou um infortunado. Joguei pedra na cruz. Tudo acontece comigo. Eu tenho medo de tudo. Eu não vou nem sair de casa, porque algo pode me acontecer. Medo por carência. Então, nós localizamos um medo que não existe em nosso imaginário e começamos a imaginar os fantasmas que não existem realmente em nossas vidas. E aí esses fantasmas aparecem em forma de perder o emprego, a baixa autoestima, os complexos e a insegurança, e com isso as angústias. Então o homem ele começa a adoecer intimamente. Olha aí a importância da libertação. Outro medo que também que foi estudado pelo professor Eric é o medo por estímulos. Então ele diz que algumas situações que envolvem a cultura popular, tipificadas como azar, má sorte, número 13, gato preto. Vamos combinar. Não precisa me responder. Mas quando a gente vê uma escada, a gente dá a volta pelo quarteirão? Quando a gente vê um gato preto, a gente segue outra direção? Ou então a gente não fala no número 13, porque esse número 13 pode dar azar. Então são esses mitos, são esses medos que os estímulos, até através de situações culturais, nos permitem a nos desestabilizarmos. Tá vendo? Eu não devia ter passado naquela escada. Agora, pronto, agora vai ser uma maré de azar. Outro medo imaginário, que também é fruto da imaginação, e minha filha está aqui de prova que eu não fiz isso. Pais que imaginam que os filhos estão num perigo grave. Sai de casa, combina 2 horas da manhã e chega 2 horas depois, pronto. Aí eu tenho que cantar Maísa, meu mundo caiu, meu Deus, cadê? Não, ela está em sofrimento, meu Deus, aconteceu alguma coisa, ela nem me ligou. Mãe, eu estava sem bateria. Mãe, então, qual do pai ou da mãe que nunca passou por isso? Algo que a gente nem pensaria, né, que vai acontecer, mas quando os filhos saem, a gente fica naquela coisa, né, aquela dúvida, aquela insegurança, aquela incerteza, né? Ou então aquela situação que a gente chama, o professor Eric chama de hipocondríaco. Nós sentimos dores do nada. Nós inventamos na nossa cabeça alguma dor. A minha vozinha, já falecida há bastante tempo, ela sofria destas situações. Ela tinha dores, ela ia no médico, ela fazia todos os exames, não tinha nada. E ficava muito zangada quando o médico falava: Dona Olívia, você tá super bem de saúde. Ela virava a cara e não queria mais saber daquele médico. Ela falava: que médico incompetente, eu estou sentindo tanta dor, como é que ele... E trocava de médico e cada hora ela tinha uma dor diferente. Então, é o medo imaginário de nós pensarmos que vamos falecer, sentimos dores que elas não existem, né? Outra situação, sair de casa à noite, mania de perseguição, né? O chefe teve o maior problema em casa, chegou, mal deu bom dia para todo mundo, mas a pessoa que toma para si aquilo, né? Aquele medo de não gostar de você, acha que é pessoal. Nossa, ele nem olhou na minha cara. Olha só que falta. Eu vou ser mandado embora.
que ele nem olhou para ele, nem bom dia ele me deu. Então, são situações, ciúmes, por exemplo, né? Nossa, olha, atrasou, não me deu rosa no dia dos namorados, tudo. Meu mundo caiu de novo, Maísa de novo, meu mundo caiu, tudo errado, né? Ele não me telefonou, não me mandou mensagem. Onde será? Já vê que está vendo outro. E a gente começa a imaginar coisas que a realidade é completamente diferente daquela que nós, então, trazemos para as algemas da nossa alma, né? Então, faz-se essa seguinte pergunta, né? O que não existe oprime mais do que aquilo que existe. Porque quando existe, você está ali encarando o leão que vem aqui. Mas quando o leão não aparece, você acha que a qualquer momento ele vai aparecer, né? Quando a gente escutava muito antigamente, né, que os pais achavam mais fácil falar, olha, se você não me obedecer, o homem do saco vai pegar você. Já ouviram isso? Joana, você que é professora, educadora, você já deve ter escutado essas histórias. Olha, cuidado com o homem do saco. E a gente também tem esses homens do saco aí, né? Ó, se a gente não fizer tal coisa, a divindade vai, olha, e por aí vai, né? A segunda situação é a ira. Não tem nada a ver conosco. Ninguém aqui fica irado por nada. Somos calmos. Mas o professor Eric, ele diz que a ira é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e muita atenção. Porque além de ocasionar danos mentais e físicos, ela vai tomando corpo. É como se fosse o cupim que sorrateiramente entra no nosso guarda-roupa, a roupa está inteira, daqui a pouco, quando você vê, ela está toda deteriorada. O cupim que ninguém vê. A ira, ela não começa logo assim, né? Todo mundo estourando, todo mundo gritando, não. Ela começa sorrateiramente. Então, é essa interiorização. Primeiro, armazenar as energias deletérias. Aí é aquela coisa, né? Você não acordou muito bem, acordou atrasado, aí você vai, o sinal fecha, você é atrasado, você chega no trabalho atrasado, leva aquela bronca, você pronto, você já começou a armazenar a energia. Vem alguém, te fala um desaforo, você está vendo, hoje meu dia está péssimo. E o dia começa até que você finaliza com tudo errado, mas achando que é o outro, achando que é o azar. Ah, foi o gato preto que passou na minha frente e veio aquela onda de azar, né? Então, esse armazenar as energias deletérias vai ficando tão pesado para nós que chega um ponto que rumina com o desgosto, com o ódio, com a cólera, com o rancor. E o rancor, que é irmãozinho do ódio, né? É aquela coisa que você pesa no teu coração. Parece que você está levando um edifício nas suas costas. Você fica mal-humorado, você fica enfraquecido nas suas forças. É o rancor, é a vontade de fazer a desforra. E é exatamente isso que Jesus colocou ao contrário. Quando baterem numa face, oferece a outra. Né? Então, torna-se um enfermo crônico. E veja, o corpo físico sente. O corpo físico, ele traz, através de comportamentos, aquilo que a nossa alma, que o nosso coração está repleto. Então, por exemplo, quando nós estamos em casa, vendo uma TV, e de repente toca o telefone e vocês ficam sabendo que alguém muito próximo a vocês faleceu. O corpo físico vai falar alguma coisa? Ou vocês vão ficar lá, faleceu, poxa, eu gostava tanto dele, que bom, que Deus o tenha. Será que vai ser assim a nossa reação? Provavelmente não. Nós vamos ficar nervosos, o coração vai acelerar, né? Vai dar uma dor de barriga. Então, o nosso corpo físico, ele sente, né, como um reflexo o que acontece dentro de nós, com as nossas emoções. Mesma coisa, a gente vai fazer uma palestra, vai fazer alguma coisa, vai dar um nervoso na gente, a gente vai ficar. Ou quando alguém nos insulta, quando a gente recebe algum xingamento, ou quando alguém, né, esbofeteia a gente, alguma coisa no corpo vai acontecer. Nós não vamos ficar ali tranquilo, em nirvana, né? Talvez vocês fiquem, eu não ficaria. Estou falando então por mim, né? A gente vai ter aquela situação. Então a gente vai ficar com o rosto vermelho, vai dar dor de barriga, enfim. Então torna-se um enfermo
porque, inclusive, nós somatizamos aquilo em que o espírito vai absorvendo. E aí, continuando ainda com seus estudos, ele fala que a ira, ela tem níveis. Então, começa, como eu falei lá do cupinzinho, lá, da traça, ela começa com uma contrariedade. Suaves ressentimentos. Puxa, mas ela nem me ligou, é uma ingrata. Faço tanto por ela, nem liga para mim. Né? Tá vendo? Olha aqui, dou tudo de mim, arrumo a casa, faço tudo, ele nem me dá bola. Ressentimento. Ou contrariedade, a gente não pode ser contrariado. Né? A gente não permite que o outro também tenha as suas dificuldades. O primeiro nível da ira. Segundo, protesto interior. Melindres, fica melindrado. Chamou minha atenção. Que vergonha. Quem é a pessoa para falar isso? Melindroso, melindrosa, fica ofendido, né? Magoado e quer revidar. Então, não, nada disso. Eu não quero, olha, eu não guardo mágoa, mas eu não quero ver a cara da pessoa na minha frente. Eu não guardo mágoa, mas não quero ver. Eu não vou esquecer. Aquilo eu vou guardar até minha próxima encarnação. Complicou. Olha o nível da ira. Né? Terceiro nível. Raiva, fúria, aí o negócio já está complicadíssimo. Há o descontrole, há o desequilíbrio, né? A perda do senso, a pessoa não sabe mais o que faz. Vocês devem lembrar, pelo menos alguns de vocês, de um filme de Michael Douglas, Um Dia de Fúria, que tudo estava dando errado para ele, uma semana a esposa dele terminou com ele, os filhos não sei o quê, e ele atrasado no trabalho, ele não estava bem, ele está dentro do carro, muito calor, um trânsito todo parado, alguém provocou ele saiu do carro e enfurecidamente e fez os estragos. Ira, né? Fúria é o descontrole. E aí, por fim dessa ira, a camuflagem dessa ira, os disfarces. Ah, mas eu agi por impulso, porque eu sou uma pessoa justa. Eu fiz justiça com as próprias mãos. Olha só. A gente arruma desculpa para tudo, né? Os melindres, essas censuras, a ironia, o ódio. E qual é a direção dessa camuflagem da ira? Primeiro que sofre. Bom, primeiro que a gente mesmo, né? Que estamos aqui com o corpo já, com a úlcera avançada, né? O coração enfraquecido de tanto ódio. Os familiares. Os familiares é os que mais sofrem, né? Então, me aborreço lá fora, chego em casa, nossa senhora. Ah, mas em casa eu tenho que ser o que eu sou mesmo. Não posso ficar fingido a vida inteira. Olha só. Não, mas eu falo mesmo, não guardo, é na cara mesmo. Familiares. E aí vai as intolerâncias, né? A questão da raça, da religião, da política, do gênero. Ah, mas é porque é mulher. Mas é criança. O que criança fala não se ouve. Então, são essas situações que vão nos provocando, né? Os comportamentos que vão nos algemando. Olha lá. Vão, né? Nos aprisionando. E a ira e o medo junto, nossa senhora, aí a coisa complicou muito. Né? Então, primeiro, medo do fracasso, fraquejar nas situações. Depois vem a ira. Um simples mosquito poderá provocar a cólera quando não se consegue resolver a situação. Então, passado essas duas situações, o medo e a ira, aí o professor Eric, ele fala do afeto, que nós também temos esses sentimentos do afeto, né, na nossa caminhada. E esse afeto que é a mensagem silenciosa do carinho. Então, você dar, receber o afeto, estão entre as necessidades fundamentais. E aqui eu abro um parênteses para contar uma pesquisa que também foi realizada nos Estados Unidos, não por esse pesquisador, não por esse terapeuta, mas uma inovação que eles estavam querendo realizar com o colesterol nos coelhos. Então, eles pegavam as rações e faziam lotes para poder aplicar, né, para poder oferecer aos coelhos. E um dos lotes, os coelhos saudáveis,
bacana, tranquilos. E no outro lote, os coelhos não reagiram bem. E eles então verificaram que os cuidadores que colocavam a ração para um dos lotes que os coelhinhos estavam ok, antes de oferecer os alimentos, eles acariciavam os bichinhos, eles tratavam bem, eles conversavam com os bichinhos. E do outro lote, era simplesmente uma máquina que colocava ali, eles comiam e a coisa funcionava. Então, para a gente ver que a força do afeto é capaz de produzir reações químicas no corpo em benefício de quem dá, em benefício de quem recebe. Quarto comportamento que a gente passa na nossa vivência é a alegria. Claro que a gente não vai ficar alegre sempre, né? Mas a gente utilizar a alegria é muito bom, né? Tem uma sensação agradável que envolve o corpo, nós ficamos sentindo um bem-estar. Então a gente traz o exemplo de uma criança quando recebe um brinquedo que ela queria muito, a satisfação que ela fica ao receber aquele brinquedo, né? Ou a gente melhorar da nossa saúde, como a mulher hemorroísa, que a fé a curou, ela parou o sangramento, como aquilo traz alegria, né, da melhora, do restabelecimento, ou então reatar um relacionamento, passar num concurso, quando você estudou, quando você passou noites em claro e você conseguiu essa conquista. E eu vou contar algo, se me permitem, abrindo um parêntese bem rapidinho, lá na instituição que eu dou aula, né, lá para a garotada, lá, uma garotada adulta já, né? Nós temos um grupo de professores muito queridos, estamos lá há muitos anos, né? E toda vez que eu chego de manhã, eu procuro, né, fazer um clima bacana. Bom dia, tudo bem? E tem uma amiga nossa, uma professora, ela é muito querida, viu? Mas ela me olha, faz uma cara feia e fala assim, bom dia por quê? Estamos trabalhando, está um frio danado, e você me irrita com esse bom dia efusiante e alegre. Na primeira vez eu falei, nossa, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí depois, né, eu não fui para a ira e nem para o medo da rejeição. Aí eu pensei, bom, ela não deve gostar muito desse meu jeito, mas eu vou continuar com ele. Porque se me faz bem e eu quero bem para o outro, eu vou continuar usando a minha alegria. Com o passar do tempo, ela então se convenceu de que eu não ia mudar. E ela então depois, olha, faz anos, hein? Ela falou assim, Adriana, você foi a única pessoa que me fez enxergar que não tem nenhum problema ser feliz 7 horas da manhã, mesmo com frio de 2 graus. Falei, então tá ótimo, então é isso mesmo. Porque não vai adiantar alguma coisa, a gente vai mudar alguma coisa, porque tá frio ou não. Então, nós brincávamos, até hoje nós brincamos, né? Ela me olha, essa alegria. E a gente procura, então, levar a vida com mais leveza, é muito melhor, né? E chegamos no quinto, né? Na quinta posição, que é a coragem. Então, esse terapeuta, ele verificou que a última largada, né? Ou a chegada, depende do ponto de vista, seria mesmo a coragem. Então, ele vem, primeiro de tudo, trazendo o quê? A coragem, verifica-se ali o aumento, né? Quando há o aumento dessa coragem, a redução da intensidade do nosso medo. Então, quando a gente tem coragem de enfrentar os nossos fantasmas, mas aí a gente tem que ter coragem para enfrentar. Muitas das vezes a gente não quer ver, né? A gente faz assim, finge que não está vendo comigo, né? Faz uma cara de paisagem e vai levando a vida e tendo aquelas situações desde que nasce até quando vai para o túmulo. E porque a vida continua. A segunda situação com relação à coragem. A única segurança eficaz nasce no próprio coração e não fora dele. De novo, aí a gente lembra da mensagem da hemorroísa. Tá? A fé dela interna a curou. Né? Ainda essa coragem, né, no terceiro tópico, ter consciência de tudo que faz. Coragem no pensamento e nos atos. Então, ter consciência, porque muitas vezes nós levamos a nossa vida sem pensar muito qual o impacto que as nossas atitudes
faz para o outro, né? Para o outro semelhante, para os familiares, para os amigos, para o local de trabalho, na nossa casa espírita. Então, se estiver na estrada errada, pare e tenha coragem de procurar a certa. Não é nenhum problema isso. E aí, caminhando um pouco mais, quem agora vai nos falar algo bem interessante, que eu adoro, é o Isamitiba, que também é professor, né? E ele tem um livro que me marcou muito quando os nossos filhos, hoje tudo grandão, mas quando eles eram pequenos eu ficava com aquele livro ali, grudadinha. O nome do livro é Quem Ama, Educa. E ali fala um pouco, nossa, mas não é que é verdade mesmo? Isamitiba sabe das coisas. E ele trabalha no livro, numa parte do livro, então eu vou trazer só uma pequena fotografia para vocês, evidentemente, porque eu achei oportuno. Ele diz que nós temos 3 tipos de comportamento, nós na sociedade. 3 tipos de comportamento. E eu, a princípio, falei, vegetal? Será que alguém tem um comportamento vegetal? O que é isso? Animal? E agora? Então, ele vai trabalhando. Comportamento vegetal, animal e humano, né? E humano. Então ele fala que aquele indivíduo, aquela pessoa que está inserida numa sociedade, ele tem um comportamento vegetal, é como se fosse uma planta que possui a força apenas da sobrevivência. É aquela coisa, fico parado e todos me servem. Fulano me serve, fulana me serve, vem aqui, que senão eu não sobrevivo. Alguém tem que fazer algo para mim. Né? Então, o comportamento vegetal é aquele, comparado com a planta, que só possui a força da sobrevivência. Mas são os outros que lhe dão as condições de vida. Então, se eu não tenho, né, os outros para me servir, eu esmoreço. Né? Não depende de mim nada, depende dos outros. O comportamento estilo animal é, então, verificado que o animal ele vive do ciclo. Necessidade, saciedade, prazer e desprazer. Estou com fome e vou comer. Experimenta um homem, um comportamento animal, ficar sem comer por 5 horas. Ou por 6. Ou por 8. Então, ele tem que satisfazer as suas necessidades e não pode demorar muito. Está na hora do almoço. Cadê? Eu tenho 1 hora para comer. O que tá vendo? Eu estou com sono. Aí fica numa irritação, fica numa... Comportamento animal. É o ciclo, necessidade e saciedade. Então, eu tenho necessidade, fui saciado, para mim está ótimo. Estou com fome, comi, então vamos embora. E a vida segue nesse ciclo. Né? Então, suas vontades são ditadas pelo instinto. O desenvolvimento da sensibilidade está longe ainda de acontecer. E aí, por último, por fim... Ele, então, traz para nós, que é o que nós estamos inseridos, obviamente, o comportamento estilo humano. Então, faz parte do instinto a perpetuação da espécie, dos pais cuidarem dos filhos, mas é a educação que os qualifica como seres civilizados. Então, o vegetal sobrevive, o animal sacia seus instintos, e o ser humano deseja ser feliz. E aí a gente se pergunta, todos aqui querem ser felizes? Sim, né? Claro que sim. É uma meta a ser alcançada. Então, como conquistar isso? Será que tem alguma coisa que nos prende? Será que tem alguma coisa que nos aprisiona, que nos algema, para que a gente possa, de fato, se libertar e conquistar a tão sonhada e esperada felicidade? Aí, agora eu vou. Livro dos Espíritos. Então, nas perguntas, na verdade, 921 a 923, Kardec, como sempre, bem pontual, bem certeiro, trabalha essas questões da felicidade e da infelicidade. Eu vou voltar aqui, que eu queria perguntar para vocês. Vamos fazer aqui Aqui na Terra, vocês acham que é possível nós sermos felizes? Sim ou não? Tem gente fazendo assim, tem gente fazendo assim. Aqueles que não falaram nada, acham o quê? Sim ou não? Sim, por que todavia? Dá para ser feliz?
Dá para ser feliz aqui na Terra? Vamos ver, então, o que os espíritos respondem a Kardec. Então, mas olha a pergunta, olha aqui a pergunta que Kardec faz. Pode haver a felicidade relativa na Terra? Olha, gente, olha, quanto mais eu estudo o Livro dos Espíritos, mais eu fico impressionada. Olha a resposta dos espíritos. Com relação à vida material, a posse do necessário. Está com frio, tem o agasalho. Está com fome, tem a comida na mesa. Que é a habitação. É as necessidades básicas. A posse do necessário. Mas e quanto à vida moral? Com relação à vida moral, olha lá. É fogo, gente. Não dá para escapar. Consciência tranquila e a fé no futuro. Então vejam só, consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila, até em outras oportunidades que tivemos aqui com vocês, a gente trabalhou muito esse ponto, né, da consciência tranquila, onde está gravada as leis de Deus. Se a gente fizer alguma coisa, né, desvirtuar do caminho, a gente vai ser infeliz, porque se desvirtuou do nível consciencial. Então, na verdade, há a necessidade de progredir. É a lei do progresso. Ninguém vai ficar parado a vida inteira. A gente uma hora vai. E aí a gente lembra de uma passagem do Evangelho, né, quando Jesus falava: a dor é a bênção, a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí a gente pergunta: mas como? Como é que a gente vai sofrer e ser feliz? Não é sofrer para ser feliz, não. A dor nos provoca algo que nós, então, desconstruímos, ou no passado reencarnatório, ou nessa situação, nesta vida, e que faz com que a gente dê aquela paradinha e fale: epa, peraí, alguma coisa está errada, eu não estou feliz. Alguma coisa está acontecendo, eu estou doente, eu perdi isso, eu perdi aquilo, isso aqui não está bom, isso aqui também não está bom. Então está na hora de eu dar o pit stop e ver o que está acontecendo. Olha a análise consciencial e a fé no futuro. Por que a fé no futuro é importante para eu ter a felicidade relativa? Porque se eu pensar que eu faço aqui, agora, e tudo acaba por aqui, por que eu vou ser bonzinho? E o que me traz a ideia de terem muitos e outros terem tão poucos? Uns seres enfermos e outros terem uma saúde que, nossa, esbanja. Causas anteriores e atuais das aflições. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo somente para explicar isso, fazendo a conexão com o Livro dos Espíritos, claro, né? Então, como profilaxia, precisamos, então, inicialmente, e já indo para o nosso final, eu tínhamos bastante coisa para falar, mas eu vou dar uma diminuída para a gente poder, então, acertar o passo e fecharmos aqui os pontos que nós abrimos aqui com as provocações. Primeiro, vigiar a mente, porque mente vazia, já dizia o Divaldo, né? O diabo faz crochê. Então, mente vazia é um problema seríssimo. A gente começa a inventar caraminhola. Aí vem o medo, né? Ah, meu Deus, e agora o dia da manhã? Moça, será que eu vou ali e vou pegar uma doença? Puxa, será que eu vou perder o emprego? Será que, puxa, relacionamento? Então, a gente começa a trabalhar. Então, mente vazia, não. Vamos preencher a nossa mente. Mas com o quê? Com bons pensamentos, com boas energias, né? E sempre manter o controle. Quando a gente começa a sair do controle, dá uma paradinha, aí a gente lembra do Chico, toma a água da vida, né? A galera achando que aquela água tinha alguma coisa. Chico, você não vai contar o segredo, né? Quando o casal tá brigando, você aconselhava a tomar o copo d'água. O que era? Os espíritos colocavam algum remédio ali? Vocês acham que eu colocava algum remédio? Até poderia colocar, mas qual é o objetivo? Qual é a lição educativa que o Chico Xavier deixou com a água, que ficou conhecida como a água da vida? Tá com raiva, tá com a cólera, tá indo para o desequilíbrio, para. Toma água e fica com a água, boca cheia. Enquanto não der a vontade de replicar, tu fica com a água. A pessoa vai achar assim: meu Deus, que loucura, que louca é essa com a bochecha cheia de água? Fica. Até aquela coisa passar. Quando a coisa passar, você se serena, reflete e vê o que você pode fazer naquela situação. Porque se você revidar na hora, não vai dar boa. Não vai dar boa. Cabeça quente é complicado, né? Então, é essa educação dos sentimentos. É a gente perceber o que a gente precisa colocar no encaixe,
O que a gente precisa modificar? Se a gente tem medo, quais os nossos medos? Medo da morte? Medo de perder o emprego? Medo de perder o amor? Medo de sair? Medo do corpo frio? Medo de quê? Vamos nos analisar. Medo de quê? E esse medo aí, segunda pergunta, medo real ou imaginário? Será que eu estou imaginando? Ó, mente vazia, eu vou imaginar um milhão de coisas. Demorou, não, tá com outra, tá me traindo. Ih, nossa, tá me traindo. Olhou para o lado, tá olhando para o outro. Ó, medo imaginário. Né? Então, a educação dos sentimentos. É aquela fé robusta, né? Não aquela fé que é trêmula, né? Eu tenho muita fé, minha vida tá ok, minha vida tá ótima, eu tenho uma fé, bastou alguma coisa, bastou a dor bater na porta, a fé, cadê? Ela vai embora. Fecha a janela, fecha tudo que ela tá indo. Tá voando por aí. Então, quando Jesus nos propõe a fé robusta, é aquela fé raciocinada. Não é aquela fé que vem do alto. Eu tô aqui, olha, por favor, eu preciso disso. Por favor, olha o comportamento vegetal. Eu sou a planta. Quero água, quero sol, eu quero adubo. Olha só. Olha o comportamento que o Samitiba nos convida. Então, tem uma história muito interessante, vou falar bem assim, bem ligeirinho, porque eu me empolgo, né? Então, já vou aqui, meu script aqui já saiu tudo aqui que eu tinha planejado, tudo já acabou. Então, tem uma história muito interessante de uma senhora que era muito fervorosa, muito fervorosa. Tinha uma fé, né? Fé inabalável, mas ela acreditava em tudo. Então, tudo que diziam para ela, acreditava. Então, ela ia para o centro espírita, depois ela ia para a igreja católica, aqui na dúvida, ela ia para o centro de Umbanda, ela ia para a igreja evangélica, ela ia para tudo, porque na dúvida, e tudo que ensinavam para ela, ela fazia porque ela tinha fé. Até que um dia, ela era cardíaca, e alguém falou para ela que para parar com todos os remédios. Olha, a senhora pare com todos os remédios, que o problema é esse. A senhora toma muito remédio. Ela, eu tomo muito remédio. Então, você faz o seguinte, eu vou fazer um preparado para a senhora aqui, a senhora toma isso aqui que a senhora vai ficar boa. Ela, vai. Tomou, ficou boa no outro plano da vida. Faleceu, desencarnou, porque ela parou de tomar os remédios. Então, a gente pensa, será que fé que é essa? Qual é a fé que Jesus nos propôs? É a fé raciocinada. A fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, isso está lá no Evangelho. Então, a fé que a gente fala inabalável é a fé que passa pelo cógnito, que passa pela razão. Eu vou acreditar, porque essa é a lei de causa e efeito. Quando Jesus, então, curou a filha de Jairo, e ela estava no processo de catalepsia. Fluidos. E aí temos a Gênese para explicar os milagres de Jesus, fluidos. O passe magnético que a gente toma aqui na casa espírita, né? A fé da mulher hemorroísa. A tua fé te curou. Mas nós temos que continuar com essa caminhada. Tem aqui os recursos médicos, mas a gente também não pode esquecer que esses recursos só vão fazer efeito se o nosso coração, né, se abrir, se a nossa mente se abrir e permitir que a saúde verdadeira, né, do espírito possa ser consolidada em nós. Então, essa alegria, essa satisfação que são obtidas pelos valores morais, elas já estão lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que é o BIP, que eu sempre venho com essa história do BIP, né? Bondade, indulgência, o perdão. E aí a gente, então, verifica, né, que o que é supérfluo e o que é necessário. E aí eu os convido, claro, não vou falar isso agora, porque eu teria que falar teria que ter mais uma hora de palestra. Isso não vai acontecer, podem ficar tranquilos, que eu já estou terminando. Mas fica a proposta de vocês darem uma olhadinha ali, os convido para dar uma olhadinha nas questões 923 a 927, que é a questão que Kardec pergunta aos espíritos sobre essa questão. Felicidade relativa e o que é supérfluo e o que é necessário, né? Será que tem diferença? Tem diferença. Então, o fundamental é chegar ao essencial. Então, o fundamental é você se alimentar bem, é você trabalhar nobremente, é você conquistar as riquezas que o mundo pode te oferecer, ok? Ter uma saúde boa, né? Se exercitar,
Tudo isso é ótimo, mas o que é essencial? Essencial é você trabalhar com os valores da alma, é você realmente acreditar que tudo aquilo que você vai levar com você, como viajores do tempo, né? O essencial que a gente vai, então, trazer. Vou finalizar aqui, porque, né, meu script saiu um pouquinho. E aí, para a gente poder ir já ir mesmo fechando, a gente então pergunta, como que a gente pode fazer isso? Então, aqui algumas dicas, obviamente que não minhas, mas de Amélia Rodrigues, da Joana de Ângeles, né? De Emanuel, de todos esse arcabouço que temos aí com a doutrina espírita, né? Que vem nos ajudar, que vem nos envolver. Então, primeira coisa que ele nos convida, atitudes de bondade. Atitudes de bondade. Vamos ter atitude de bondade. É diferente da gente ser bondoso, né? Diferente. Se eu perguntar, você é bondoso? Você é bondosa? Você pode dizer, sou. Né? Mas integralmente, às vezes eu não sou tanto. Ok, nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Vamos nos valorizar um pouquinho, né? Não vamos achar que a gente é a formiga lá do, né? Que está debaixo da pata do elefante. Não, nós somos muito. Vós sois deuses, disse Jesus. Então, atitude de bondade começa aos pouquinhos. Para a gente poder encher a nossa malinha, né? Começa aos pouquinhos. Então, é atitude de bondade. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Cria-se o hábito de ser bondoso. Aí a gente vai poder dizer, sou bondoso, porque eu nem percebo mais, eu vou fazendo bondade por aí. Prece. Meu Deus, como é bom a prece. Que delícia a prece. Prece é você se conectar, né? Com Deus, com os espíritos amigos, né? Com o amigo Jesus. Todos nós sabemos, temos o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor que fica conosco, nos ajudando. Coitadinho, tem que ter paciência conosco, porque às vezes ele fala, nos aconselha e a gente não dá ouvido. Ira, medo, inveja, melindre, rancor, orgulho. Então vamos dar ouvido através da prece. A prece arromba as portas do céu. Prece de mãe, então, nem se fala. De pai também, tá? Meditação, a gente parar um pouquinho na correria do nosso dia, da nossa vida e meditar. Poxa, eu fiquei com medo hoje, será que esse medo é real ou imaginário? O que eu posso melhorar? O que dá para a gente poder conquistar? Quais as atitudes de bondade que eu posso ter? Música edificante, delícia. Tem músicas que nos tocam a alma, o coração. Eu tenho o hábito, né, de quando a gente faz o culto ali em casa, na prece final, a gente colocar a música só tocada da Ave Maria. Gente, mal começa a música, já estou chorando assim do nada. Aquela música me deixa. Então, às vezes a música nos serve para uma conexão. A gente está tão agitado que a gente lê a página, lê uma, lê duas, lê três. Se a gente for perguntar, entendeu alguma coisa? Não estou focada. Coloca uma música, medita e aí volta para a página. Vai dar certo. Uma hora dá certo. A respiração. Do dia eu estava chegando lá atrasada na aula, aí os alunos, professora, fica calma. Respira uma flor e sopra uma vela. Eu falei, tá debochando de mim, né? Vamos começar a aula aqui. Tá na hora. Não, professora, eu tô falando sério. A senhora tá ofegante, a senhora vem correndo. E, gente, na brincadeira, entre aspas, não é que o negócio deu certo. Eu tava aquela coisa correndo, começando a aula. Respirei a rosa, soprei a vela e eu fui me acalmando. Então, a respiração também ajuda, né? Pra gente poder voltar numa certa harmonia, né? E aqui eu trouxe a história da caixinha, que, na verdade, foi uma amiga nossa, né, que nos contou, e eu achei muito legal e oportuno para fechar aqui com vocês, né? A história da caixinha. Ela diz que, na vida, nós carregamos duas caixinhas, só que tem uma diferença. Uma tem fundo, a outra não tem fundo. Eu olhei para ela e falei, como assim? Uma tem fundo, a outra não tem fundo. Porque, a que tem fundo, você só armazena as coisas boas. Tudo de bom, tudo que te faz feliz, tudo que traz alegria para você, você coloca na caixinha com fundo para você lembrar, você deixar registrado na sua memória.
os momentos com seus filhos, quando engatinhou, quando ele começou a andar, os momentos quando você ganhou flores, quando você fez aniversário, quando você... Momentos alegres, momentos que nos trazem felicidade, tu guarda. Mas a caixinha sem fundo joga tudo fora. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te algema, tudo aquilo que te deixa infeliz, você joga fora. E esquece que um dia aquilo passou na tua vida. O esquecimento. Então, essa caixinha sem fundo é para a gente não guardar mágoas. Não, Adriana, mas eu já esqueci, até perdoei, mas eu não quero ver a cara dele na minha frente. Será? Então que você perdoou mesmo? Então, é uma análise que só você pode fazer. Ninguém mais. Ninguém mais pode fazer. Nós somos os juízes de nós mesmos. Nós somos o nosso tribunal, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E tem lá a questão do Livro dos Espíritos 686. Somos só infelizes quando nos afastamos dessa lei. É a lei. Pessoal, o meu tempo acabou. E eu, então, vou ler um poema que servirá de prece final, para então finalizarmos os nossos trabalhos, já agradecendo pelo carinho, pela atenção, pela paciência de estarmos aqui juntos nessa noite fria lá fora, mas quentinha aqui dentro. Então, eu vou falar na verdade, é um poema para vocês, né? Que o autor é desconhecido. Eu já falei dele em algumas oportunidades, mas eu acho que vale a pena repeti-lo. Então, me perdoem se alguém já ouviu esse poema. E para quem não ouviu, vai ser bacana. O nome do poema é Felicidade. Meu nome é Felicidade. Faço parte da vida daqueles que têm amigos, pois ter amigos é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como vocês, pois viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva, por isso que é chamado de presente. Faço parte daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma história bonita não há ponto final. Eu sou casada, sabiam? Sou casada com o tempo. O meu marido é lindo. Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. Ele reconstrói corações partidos, ele cura machucados, ele vence a tristeza. Junto tivemos 3 filhos: a amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha, uma menina linda. Ela une pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria, culta, íntegra, sempre foi a mais apegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo sempre estão juntos. O caçula é o amor. Como esse dá trabalho. É teimoso, às vezes só quer morar em um só coração. E eu vivo dizendo, amor, você foi feito para morar em muitos corações, não apenas em um. O amor é complexo, mas é lindo, muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o pai dele. E aí o tempo sai fechando todas as feridas que o amor abriu. Uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa. Tudo no final dá certo. Se ainda não deu, é porque não chegou ao final. Por isso, acredite sempre na minha família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia a felicidade, baterei em sua porta. Tenha tempo para os seus sonhos. Eles conduzem sua carruagem para as estrelas. Meus amigos, muita paz. Que o amigo Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas,
possa estar conosco hoje, agora e por todo sempre.